whatever may be your background or beliefs, I shall endeavor to serve you with loyalty, respect and love. Quase 8 meses depois de ser proclamado rei, Charles III será finalmente coroado amanhã. Uma cerimônia que deve ser acompanhada por milhões de pessoas, que terá um estrito esquema de segurança em Londres. Mas o novo rei não é exatamente uma unanimidade. Muitos questionam o preço da cerimônia, que pode superar as 100 milhões de libras, mais de R$500 bilhão. Um preço muito alto para um país que está em meio a uma das mais sérias crises econômicas em décadas. O FMI prevê que o país vai ter o pior desempenho entre todas as economias avançadas neste ano. Vai ficar atrás até da Rússia, que amarga com sanções econômicas. Charles também enfrenta questionamentos sobre a relevância da coroa britânica, especialmente em países como Canadá e Austrália, que têm o rei como chefe de Estado. Um desafio que pode ser o maior que o monarca enfrentará em seus primeiros anos no trono. Hoje no Ao Ponto a gente fala sobre a coroação de Charles III e por que um dia que deveria teoricamente ser de festa não está empolgando muita gente dentro e fora do Reino Unido. Diretamente de Londres, a correspondente Vivian Oswald conta os detalhes da cerimônia e como algumas ausências estão chamando mais atenção do que a lista de convidados. Eu sou Carolina Moran. Eu sou o Felipe Barini. O Ao Ponto de 5 de maio de 2023 começa agora. Vem com a gente. Vivian Oswald, bem-vinda ao Ponto. Tem muita expectativa aí por parte da monarquia de criar um espírito, um clima favorável para a coroação de Charles III amanhã. Você tá aí perto do Palácio de Buckingham, tá vendo muito policiamento, mas e das pessoas? Você tá escutando o quê? O país está engajado mesmo para essa cerimônia? Ao menos nas aparências? Olha, eu acho que a gente tem duas coisas diferentes, né? Tem um engajamento muito forte por parte do comércio, por parte das companhias que estão querendo embarcar na cerimônia da coroação como uma forma de vender mais, né? No primeiro trimestre desse ano, terminado em março, o índice de vendas aumentou 0,6%, o que é muito pouco e, ao mesmo tempo, é a primeira vez que isso aumenta desde de agosto de 2021. Ou seja, o comércio não está vendendo quanto gostaria ou poderia vender. Então as pessoas se agarraram muito a essa novidade da coroação, é a primeira coroação em 70 anos, né, depois da coroação de 53 da Rainha Elizabeth II, e eles estão fazendo tudo quanto é tipo de produto, tem ursinho de pelúcia, tem geleia, tem mel, produtos de luxo, cerâmicas oficiais, inclusive, feitas pelo Royal Trust, e para tentar vender, para tentar reaquecer a economia. A gente tem que lembrar que o Reino Unido está passando por uma crise econômica muito forte, com índices de inflação de 2 dígitos há meses, que são os mais altos níveis dos últimos 40 anos. Então a cerimônia, do ponto de vista da economia, está sendo vista pelo comércio, por exemplo, como um fator adicional para tentar ajudar a aquecer as vendas. Do ponto de vista do público, é claro, a monarquia ainda é uma preferência, né, no país. Se a gente for olhar as últimas pesquisas de opinião, você tem mais da metade da população que considera que a monarquia é uma boa opção. Você tem 30% das pessoas, mais ou menos, que acham que você deveria ter um chefe de Estado eleito, como em outros países. Mas, assim, tem essa empolgação de monarquistas, sobretudo nas faixas etárias, as pessoas acima de 60 anos, os jovens são menos ligados à monarquia, tem pessoal mais curioso que gosta da ideia de ter uma cerimônia desse tamanho, né? A gente tem que lembrar que uma cerimônia como essas não acontece o tempo todo. Por mais que o rei Charles III tenha dito que fosse fazer uma cerimônia mais contida, mais discreta, não é possível você fazer uma cerimônia como essa, cheia de protocolos e códigos e tradições, ser simples. Então as pessoas gostam de ver isso, de assistir. Então o clima na cidade começou a esquentar mesmo nas últimas 2 semanas, quando você começa a ver as bandeiras serem penduradas pela cidade, quando você vê que o comércio está todo vapor tentando vender e tentando empolgar as pessoas. As pessoas estão muito desanimadas aqui por conta de problemas econômicos, da questão política em si,
Mas acaba se animando, né? Porque você vai ter essa cerimônia, vai todo mundo correr para a televisão para assistir e tudo mais. Então você tem um pouco das duas coisas. E agora, a gente tem que lembrar também que entre os antimonarquistas, e você tem um grupo aqui chamado Republic, eles estão vendo na coroação a grande oportunidade de fazer protestos. Eles já prometeram que vão reunir mais de 1.000 pessoas na Trafalgar Square no sábado, e que essa vai ser a grande oportunidade dos últimos tempos, que vai ser o momento em que todos os olhos do mundo estão voltados para o Reino Unido. Então isso a gente vai ter também, né? Eu acho que faz parte um pouco do clima atual. Hoje é quinta-feira, a gente tem eleição regional na Inglaterra. Tem 8.000 assentos em conselhos regionais para as pessoas votarem. Então, o que se diz é que os conservadores vão perder 1.000 assentos, porque as pessoas estão muito insatisfeitas com a situação. Então, você tem, assim, o clímax e o anticlímax por trás de toda essa cerimônia. Ô, Vivian, o Charles já foi empossado oficialmente no ano passado, um pouco depois da morte da Rainha Elizabeth II. Em termos práticos, essa cerimônia de coroação muda alguma coisa no status do rei ou é só um simbolismo relacionado ao trono e ao súdito? Não, ela é mais simbolismo mesmo, né? Ele não precisava, a rigor, ser coroado. Vários países da Europa, aliás, o Reino Unido agora é o único país da Europa onde você tem formalmente a cerimônia de coroação. Em outros países, por questões de custos financeiros e tudo mais, isso já foi abolido em alguns há séculos, né? Mas o Charles foi, na hora em que, no momento em que se anuncia a morte, que se anunciou a morte da rainha, se anunciou também, a rainha morreu, vida longa ao rei, porque não tem vácuo de poder. Foi assim ao longo dos séculos, quando você proclama o novo monarca, né? I take this opportunity. Acompanhado pela rainha consorte Camila e o filho William, agora o primeiro na linha de sucessão ao trono, Charles declarou: "O reinado de minha mãe foi inigualável em sua duração, sua dedicação e sua devoção. Vou me esforçar para seguir o exemplo inspirador que me foi dado." And of the duties and heavy responsibilities of sovereignty, which have now passed to me. Vivian, a coroação da Rainha Elizabeth II em 53, ela foi a primeira a ser transmitida ao vivo pela televisão. Inclusive, quem viu a série The Crown lembra bem daqueles episódios sobre isso. Essa cerimônia desse ano vai ser igualmente transmitida pela TV, vai ser assistida por muita gente mundo afora, mas tem alguma expectativa de novidade nesse sentido na transmissão? Ou a grande novidade vai ser o que os convidados vão fazer, no caso, as fotos e vídeos ali em primeira mão? Olha, eu acho que a grande novidade, né, como você falou da cerimônia de coroação da Rainha Elizabeth, foi ela acontecer no momento do surgimento da televisão, né? Foi até uma ideia à época controversa, foi a ideia do príncipe Philip, o marido dela, que morreu em 2021 com 99 anos, que se fosse transmitido pela televisão todos os momentos, os protocolos, a população, porque seria uma forma até de aproximar a realeza do público. Hoje em dia a televisão não é mais novidade para ninguém. Eu imagino que você vai ter uma quantidade fenomenal de imagens, comentários do público. Você vai ter milhares de pessoas reunidas aqui onde eu estou agora, o The Mall, que é o caminho que leva ao Palácio de Buckingham. As pessoas vão ficar ao longo desse trajeto, que eles chamam de procissão, por onde vai passar a carruagem do rei Charles com a mulher dele, a Camila. E essas pessoas vão filmar, elas vão transmitir aqui a atmosfera e tudo mais, né? E você tem a coisa das mídias sociais. Isso é uma coisa que a própria monarquia já vem sentindo na pele. Porque se você, até a época da televisão, você já tinha muita fofoca, né? Esses detalhes, escândalos de família real e tal. Hoje em dia a magnitude disso é muito maior e ganha uma velocidade muito maior por conta de mídias sociais, de internet. Isso tudo é uma coisa com a qual a monarquia vai precisar se adaptar também, né, aos novos tempos. A própria inteligência artificial, um mês atrás, a gente viu nas primeiras páginas dos jornais imagens que foram feitas por robôs com inteligência artificial da cerimônia da coroação do rei Charles III, que sequer tinha acontecido. Quer dizer, como é que você vai surpreender as pessoas nessa era de informação a todo vapor, né, com mais novidades? Que novidades? Na era da televisão, você passou a mostrar o que se passava dentro da abadia de Westminster,
em cerimônia que era secular e que essas cerimônias, ninguém tinha acesso a essas cerimônias. Você vê pela televisão outra coisa. Hoje em dia a gente, de certa forma, já viu, sabe mais ou menos o que vai acontecer, mas e a mágica do momento, né? Acho que isso pode ser um novo desafio para a monarquia também. Ô Vivian, vamos falar da lista de convidados, porque tem aí alguns líderes globais, como é o caso do presidente Lula, mas uma lista também com muitas ausências, como a do presidente americano Joe Biden e algumas pessoas bem próximas da família real. Como é que tá a treta do príncipe Harry com a família, hein? Olha, o Harry vai vir, ele confirmou presença, né? E aí é o tipo do assunto que fica todo mundo meio em cima. A Meghan Markle, a mulher dele, não vem. Então, assim, existe uma expectativa para quem acompanha essa novela da família real de como é que vai ser a relação, como é que ela vai aparecer para o público, né? A relação entre ele e o irmão, o príncipe William, e ele e o pai, o rei Charles III. Isso é uma coisa. A outra sobre os líderes, chefes de Estado, chefes de governo, você vai ter muita gente aqui importante, mas assim, ao mesmo tempo, por exemplo, o Biden não vem, mas isso não é uma novidade dessa coroação. Os Estados Unidos nunca mandaram o seu chefe de Estado, né? Está vindo agora a mulher do Biden. Você tem a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, que vem, eu acho que o Emmanuel Macron vem também, mas não é todo mundo que vem. O Xi Jinping disse que não vem, o Putin não foi convidado. Da América Latina, em princípio, eu vi confirmados os nomes do Lula e do presidente da República Dominicana. Quer dizer, é uma coisa que varia, e assim, eu não sei como é que esses chefes de Estado e de governo vendem a vinda deles à coroação para os seus respectivos eleitorados. O Lula tem uma reunião com o primeiro-ministro conservador Rishi Sunak, então assim, ele tem uma reunião bilateral, mas para outros países, às vezes, pode ser um pouco mais difícil você vender para o seu eleitorado, porque você está indo para a festa da coroação do rei. Não sei, não, o que a gente vê é que vai ser uma coisa badalada por chefes de Estado e de governo, mas não necessariamente por eles estão mandando seus representantes. Com ausências ou sem ausências, tem uma preocupação muito grande com segurança, até pela integridade do rei, da família real, como você mencionou rapidamente, o risco de protestos. E conta pra gente um pouco como tá esse esquema antes da gente começar a conversar. Você até falou que onde você se encontra, perto do Palácio de Buckingham, nesse local, não tinha tanto policial. Hoje já tem muito. E até teve um susto na última terça-feira aí perto, né? Pois é. Na verdade, o Reino Unido tem um esquema de segurança que é sempre muito forte, né? Eles têm sempre uma constante preocupação com atentados terroristas, como a gente sabe, aconteceram aqui há alguns anos. Mas o policiamento é feito muito por câmeras, né? Tem CCTV por toda parte. Então, assim, para quem mora aqui, a gente não costuma ver polícia o tempo todo. A presença policial é muito discreta. Mas durante ocasiões como essas, e como aconteceu para o funeral da rainha, como aconteceu para o jubileu de 70 anos de reinado da rainha Elizabeth, você tem um policiamento, eles deslocam pessoas de outras partes do país. Então, assim, hoje mesmo, enquanto a gente estava falando, eu vi 12 policiais passando enfileirados, mas horas antes eu tinha visto 2 policiais a cavalo em plena Regent Street, que é uma das principais ruas comerciais aqui de Londres, onde você costuma ver trânsito de ônibus, de táxi, de carro, e não cavalos andando pelo meio da rua. Então a presença policial está muito evidente nos últimos 3 dias. E eu conversei com uma pessoa da segurança aqui em frente ao Palácio de Buckingham, eles disseram que a ideia é que fique assim até segunda-feira, porque segunda-feira ainda é feriado. Os britânicos ganharam um feriadão, que é coisa rara aqui no país, eles não são dados a feriados, e então vai ser feriado até segunda-feira e o esquema de segurança vai ser reforçado, porque você tem a cerimônia da coroação no sábado, tem uns shows aqui em Londres no domingo e tem shows também em Windsor, onde fica outra residência real, né, o castelo de Windsor, também no domingo. Quer dizer, então a segurança ainda vai ficar reforçada, e o próprio sistema de transportes, eles já orientaram as pessoas para que tomem cuidado com os seus deslocamentos, porque se as estações de metrô ficarem muito cheias, eles vão fechar algumas sem aviso prévio para poder conter os excessos de gente, de fluxos de pessoas transitando. O segurança aqui do The Mall, essa longa avenida por onde vai passar a procissão do rei e da rainha, também vai ter um limite de pessoas que vão poder ficar em volta. Chegado a esse limite, eles não vão deixar mais ninguém entrar, só vai poder entrar se sair alguém. Quer dizer, existe
super cuidado, né? O reforço no esquema de segurança dos hotéis que estão recebendo chefes de Estado, o hotel onde vai ficar a primeira-dama dos Estados Unidos certamente deve estar passando por um esquema de segurança como poucas pessoas terão visto, como sempre acontece, né? Soldados marcharam pelas ruas de Londres nesta madrugada como parte de um ensaio para a coroação do rei Charles no sábado. Horas depois, o rei, a rainha consorte, o príncipe e a princesa de Gales e os filhos deles foram a outro ensaio na abadia de Westminster, onde vai acontecer a coroação. O Vivian, uma das mudanças que chamou a atenção em relação a coroações anteriores é o chamado do Charles para que todos os súditos prestem um juramento de lealdade ao novo monarca. Mas essa não é exatamente uma unanimidade entre os britânicos, né? Não, e assim, no momento como o atual, né, isso sofreu muitas críticas. As pessoas se perguntam qual é a utilidade disso, né? E quem é que vai fazer o juramento? São os britânicos nascidos aqui, súditos de Sua Majestade, ou os estrangeiros também, né? O que ele ganha com isso? Isso é uma coisa também que caiu um pouco mal na Austrália, que é um dos países da Commonwealth, né? A comunidade dos estados que ainda tem o rei da Inglaterra como seu chefe de Estado, onde as pessoas estão questionando justamente o fato de você ter um chefe de Estado que não seja eleito e tão pouco residente, né? Porque ele não mora lá. E eles estão considerando fazer um plebiscito para que isso mude, quer dizer, aí você vai fazer o quê? As pessoas na Austrália também jurarem lealdade ao rei, o parlamento na Austrália, quer dizer, isso é uma coisa talvez meio demodê, não sei, pode ser um reflexo da tentativa que o Charles está fazendo de unir o país e mostrar que a monarquia é uma coisa que une o país, está acima de disputas políticas, de crises econômicas e tal, mas pode ser que o tiro saia pela culatra. Vivian, eu sei que tem muito ouvinte aqui que acompanha a família real não por causa do significado, mas um pouco por causa da fofoca por trás. Você mencionou o show com os grandes artistas, vai ter a banda Take That, a cantora Katy Perry, mas também se falou muito sobre quem não estará no palco e tem alguns nomes conhecidos que têm uma relação com Charles, embora não seja uma relação tão pacífica, né? Isso daí foi uma coisa que deu o que falar aqui, e assim, ninguém falou abertamente que não viria porque o Charles era o rei, ou o que quer que fosse, ou porque preferia que fosse a Elizabeth II e tal. Todo mundo tinha uma desculpa oficial, a Adele disse que tinha um outro compromisso, etc e tal. O que se diz é que, de fato, o estrelato que se imaginava assistir durante os shows da coroação não se concretizou, né? O Elton John, por exemplo, é um que não veio, que não virá, disse que tinha um problema de agenda. Então, isso é uma coisa que se falou aqui, mas assim, tudo no nível do rumor, a gente não tem uma explicação que diga assim, não fui porque eu sou contra a monarquia ou porque eu não gosto do Charles, não teve isso. Agora, tem uma novidade, né, que é interessante, eu até conversei com a pessoa, uma das músicas que vai ser cantada por um coro de 300 vozes no Castelo de Windsor, ela tem a coautoria de um brasileiro, o Moisés dos Santos, e a música se chama Brighter Days, e ele fez com a Emily Sandé a Emily Sandé é uma cantora inglesa que cantou nos Jogos Olímpicos aqui de 2012, eles fizeram essa música em parceria entre os períodos de lockdown aqui, e a música tem, 9 milhões de pessoas que já ouviram, que já baixaram, e ela vai ser cantada, foi escolhida pela equipe do Palácio de Buckingham para ser cantada por esse coro de 300 vozes lá em Windsor. E aí, Vivian, fica aquela grande questão, quanto vale o show? Já se sabe quanto é que vai custar toda essa cerimônia? Olha, oficialmente ninguém diz, né? Essa é a pergunta que não quer calar do momento. E assim, você vai ter cálculos que variam de acordo com quem está fazendo essa conta. Agora, o que se diz é que pode ser em torno de 50 a 100 milhões de libras. E tem gente até que diga, eu li em alguns tabloides aqui, que se especule 150 milhões, 200 milhões de libras, o que é muito dinheiro, sobretudo para um país onde as pessoas estão tendo que optar entre o que elas vão colocar na mesa e se elas vão ter dinheiro para pagar a conta de energia
no final do mês. Isso é uma coisa que está sendo questionada, né, e que acaba interferindo um pouco no humor das pessoas. Foi feita uma pesquisa também de opinião recente e a maioria das pessoas achava que a coroação, a cerimônia da coroação não deveria ser paga com recursos públicos. Então, quer dizer, as próprias pessoas começam a se perguntar um pouco qual é se a monarquia vale o preço que ela custa, né? É óbvio que a monarquia traz rendimentos ao país do ponto de vista de soft power e vende produtos, as pessoas vêm visitar o país, fazem turismo aqui por conta dessa narrativa da monarquia, da existência da monarquia, de séculos, da tradição e tal. Mas, ao mesmo tempo, você passa a questionar custos exorbitantes, por mais que seja uma coisa até mais enxuta, né? Vamos dizer, a coroação da Rainha Elizabeth II tinha 8.000 convidados, essa de agora são 2.000 convidados, mas ainda assim, nos tempos de hoje, tudo isso acaba aparecendo mais diante de uma crise econômica muito forte, não só aqui, mas como no resto do mundo. E não contribuiu nada para esse debate sobre se a família real vale o preço, o price tag, as declarações da princesa Anne a uma TV canadense, dizendo que não é uma boa ideia reduzir os custos, os gastos com a família britânica. Me corrija se eu estiver errado, mas a estimativa é que a família real custe cerca de 80 milhões de libras anuais aos contribuintes. Já tem algum tipo de questionamento aberto, além desse feito durante a cerimônia? Há muito tempo se questiona isso, né? E um temor dos analistas que acompanham a monarquia aqui ao longo dos anos era que justamente no momento em que a Rainha Elizabeth II morresse, as pessoas fossem questionar mais, né? O papel deles, será que eles valem o que a gente está pagando? E isso já não é de hoje, e o próprio rei Charles III sabe disso. E como ele sabe disso, ele vem insistindo na tecla de que ele vai querer fazer cerimônias mais contidas, de que o núcleo mais próximo da família, que presta serviços à nação, né, que participa de eventos e que recebe algum tipo de recursos do Estado, seria menor também do que o que é atualmente. Tudo isso é uma coisa que vem sendo questionado ao longo dos anos. E talvez seja cada vez mais, justamente por conta dos novos tempos, porque a gente tem novas gerações com novas demandas, a gente tem crises, e tudo isso fica no foco das discussões. Olha, agora estão passando mais 2 policiais montados a cavalo, enquanto eu vejo outros 10 policiais aqui a pé. Fazendo a alegria do turista que está tirando foto também. Ah, certamente. Eles e as pessoas acampadas há dias aqui. Eu estou de frente para um acampamento, pessoas acampadas há dias aqui para guardar o seu lugar aqui nessas barreiras metálicas que eles criaram por onde vai passar a procissão do rei Charles III e da Camila. Agora, Vivian, tá passando uma mulher vestida de rainha agora, aqui do meu lado. Certamente sábado vai ser bem rico em imagens, além da cerimônia, né? É muita figuraça. Agora, Vivian, além dessa questão do custo da monarquia, tem um outro esqueleto no armário do rei Charles, que nem tá tão no armário assim, né? Porque a discussão tá posta, que é do passado colonialista, imperialista do Império Britânico. Não dá pra gente fechar essa conversa sem falar dos súditos além-mar, nos países da comunidade britânica, que ainda tem o Charles III como seu chefe de Estado. Alguns locais estão prometendo um dia de festa, mas em outros, especialmente na Austrália, o dia deve ser de pedidos aí renovados de grupos pró-república, né? Ali você vai ter também republicanos e monarquistas, né? Mas nesses países em especial, eles se questionam por que é que você tem um chefe de Estado que não é eleito e que não é residente se nós não somos mais colônias. Essa coisa do passado colonial vai ser interessante a gente acompanhar como é que o Charles vai lidar com isso, né? Porque existe uma reação cada vez mais forte das pessoas. Acho que foi a viagem do William e da Kate à América Central, eles foram recebidos com muitos protestos. Então isso é uma coisa que a gente vai ver mais daqui para frente. Agora, o Charles, a gente tem que reconhecer que recentemente ele abriu os arquivos lá da monarquia para alguns estudos que estão sendo feitos sobre a relação da monarquia com a escravidão lá atrás. Então, assim, ele se mostrou aberto à discussão, de certa forma, e isso é interessante. A gente tem que ver como é que ele vai lidar com isso. O desafio do Charles nesse momento é enorme, porque o Reino Unido
é muito diferente do Reino Unido que a Rainha Elizabeth II pegou naquela época, né? É um Reino Unido mais diverso, com múltiplas religiões, múltiplas cores de pele, culturas diferentes, o mundo mudou muito, e a posição do próprio Reino Unido em relação ao resto do mundo. O Império Britânico não existe mais, né? Essa ilha hoje em dia nem pertence mais à União Europeia. Quer dizer, o lugar que o Reino Unido procura no mundo vai ser um pouco a direção que o Charles vai ter que buscar para saber como vai ser o reinado dele. Vivian Oswald, obrigada pela participação, bom trabalho para você. Obrigado, Vivian, volte sempre. Obrigada, gente. Bom trabalho para vocês também. Antes de terminar o episódio, um lembrete. A partir das 3 da manhã de amanhã, sim, é bastante cedo, o Globo faz uma cobertura em tempo real de tudo o que acontece em Londres, com detalhes ao vivo da cerimônia, sobre os convidados e algumas histórias interessantes sobre a família real e sobre o rei Charles. Não perde. Lembrando, 3 da manhã, no site do Globo, o globo.com.br e nas nossas redes sociais. Esse foi o Ao Ponto de hoje, o podcast diário da redação do Globo. Nessa conversa, a gente conta com a participação de toda a equipe do jornal, as mesmas pessoas que levam até você informação e análise de qualidade todos os dias. Quer saber mais? Assine o Globo. Acesse assineoglobo.com.br e confira todas as notícias e reportagens especiais. A edição é de João Guilherme Lacerda. Até mais. Até mais.